Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai resolver o exercício 3.2 do livro de Química Brown, edição 9. Letra A. Qual é a diferença entre adicionar o índice inferior 2 no final de uma fórmula para CO para dar CO2 e adicionar um coeficiente diante da fórmula para dar 2CO? Bem pessoal, vamos lá então. Vamos comentar a letra A. Bem, temos aqui a seguinte situação que o exercício nos propõe. Então, a primeira é CO2, onde a gente coloca um índice inferior. A gente coloca aqui o número 2. Bem, o que isso significa? O que isso está sinalizando? Simplesmente, pessoal, é que na nossa fórmula, que nós temos um carbono e 2 oxigênio, certo? Então, é isso que a gente está sinalizando, que nós temos um carbono e um oxigênio. Nossa, mas por que um carbono isso aqui não está escrito nada? É que, na verdade, a gente omite o número 1 aqui. O número 1, teoricamente, ele existe. Mas, né, para facilitar a gente escrever as fórmulas químicas, a gente omite, a gente não coloca o 1. Então, quando não tem nada, na verdade tem o 1. Por quê? Porque o 1 está omitido. Ou você pode entender que ele está escondido, ele fica escondido. Então a gente não coloca o 1, mas quando não tem nada a gente entende que tem o 1 aí. Então por isso que tem um carbono e 2 oxigênios, certo? Bem, e qual é a diferença então para aquele coeficiente que fica desta forma aqui? Qual é a diferença deste para deste? A cor? Não. É que na verdade, se a gente for seguir a lógica, nós temos aqui 2 carbonos e também 2 oxigênios. Olha só a diferença deste para com este. Aqui no caso do laranja, né, o 2 está simbolizando que nós temos 2 oxigênios. Então, colocamos aqui 2 oxigênios. No caso aqui do azul, que é o 2 maior, ele engloba a fórmula inteira, sinalizando para a gente que tem 2 CO e 2 CO, certo? Então, essa é a grande diferença, que é o que o exercício está querendo explicar para você, deixar isso bem claro. Eis a grande diferença, certo? Então, entendida a letra A, podemos partir então para a seguinte, que é a letra B, certo? Apagando aqui, vamos para a letra B. A reação química a seguir como escrita está coerente com a lei da conservação da massa? Bem, lei da conservação da massa fala que não tem como a gente criar massa do nada, como também não tem como a gente destruir a massa do nada, certo? Então, o que ele está pedindo? Está pedindo para basicamente analisar se a reação química está balanceada. Tá? Então é só verificar se está balanceada. Como que a gente faz isso? Olhemos essa equação. Temos aqui o hidrogênio, né? Temos aqui o hidrogênio, certo? Bem, vamos fazer a leitura aqui. Nós temos aqui então o coeficiente 3, certo? Ó, coeficiente 3 aqui. O coeficiente 3, pessoal, engloba o Mg, tá? Como também engloba esse O2 aqui. Porém, a gente tem que prestar atenção o seguinte. A gente tem o 2 aqui. A gente tem esse 2 aqui, que engloba o O e o H, por isso está em parênteses. Então primeiramente, analisando aqui o 2, o que ele está sinalizando? Que tem 2O e 2H, certo? Então tem 2 disso aqui, ó. Igual na matemática, está entre parênteses, né? Então tem 2OH. Bem, mas esse índice aqui, então esse índice está dizendo que tem 3Mg e 3 desse OH2. Tem 3 desse OH2. Então, ou seja, o coeficiente, ele está nos informando, o coeficiente está nos informando que tem 3OH2. Então, o que significa 3OH2? Eu vou desenhar 3OH2.
É isso que ele está nos informando. Aqui tem 3OH2, certo? E se tem 3OH2, a gente percebe que então tem 3 vezes isso aqui, certo? Ou seja, qual é a conta que a gente pode fazer? A gente tem 2OH multiplicado por 3. Então, é 2 vezes 3, 6. Então, a gente tem, na verdade, 6 OH. Se a gente não for multiplicar e for usar a soma, né? É só pegar 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Que basicamente é pegar 3 e multiplicar por 2. Certo? Pegar 3 e multiplicar por 2, a gente tira 6 aí. Tá? Então é dessa forma que faz a leitura. Na prática, né? Eu fiz todo esse esquema para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, na prática, o que a gente faz? A gente vai pegar 3 vezes 2. 3 vezes 1. Por quê, né? O 1 está omitido, está escondido. Então, é 3 vezes 2, 3 vezes 1. Na matemática, sim, é a propriedade distributiva. Certo? Então, nós temos aqui a multiplicação. Então, na prática, a gente tem que entender que tem 3 vezes 2 OH. Então, a gente tem 6 hidrogênios, certo? 3 vezes 2, 6. Tem 6 hidrogênios e também 6 oxigênios. Mas vamos começar pelo hidrogênio. A gente tem 6 hidrogênio. Então, vamos ver aqui, ó, na reação. A gente tem 6 hidrogênio aqui. Temos 2 aqui e somente 2 aqui. Então, a gente vê que não está em equilíbrio, né? Ou seja, se a gente tem 6, no mínimo, né? Mínimo 6 hidrogênio, e aqui a gente tem 2. Aonde está os outros 4 hidrogênios? Onde estão? Bem, essa equação praticamente está dizendo que 4 hidrogênios sumiram, foram destruídos. Ou seja, não está condizente com a lei da conservação da massa. Por quê? Porque sumiram os 4 hidrogênios. Onde está aqui? Não tem. E aqui tem no mínimo 6 hidrogênios. E aqui não tem nem sequer os 6. Tem 2. Então, quer dizer que hidrogênio foi destruído. E por ser destruído não está com base na lei da conservação da massa, certo? Então, essa é a resposta, a letra B. E dessa forma finalizamos a questão. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.